Vamos lá, gente, agora tá gravando. Então, vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, voltando. A aula passada nós terminamos nas teorias da causalidade, lembram-se? Dentro das teorias que tenta explicar a causa. Lembram-se disso? Vamos ver se vocês estão lembrados. E dentro dessas teorias da causalidade, nós vimos a teoria da sine qua non, e também com a teoria da sine qua non, nós passamos a teoria da causalidade adequada e, posteriormente, a teoria da imputação objetiva. Na teoria da causalidade, que é a primeira teoria da equivalência dos antecedentes, que é aquela chamada teoria conditio sine qua non, eu tenho o quê? Eu tenho que todo fato humano que produz o resultado deve ser imputado ao sujeito que produziu esse resultado, ok? Eu tenho uma verificação de causa e efeito, ok? Se nós pegarmos o artigo 13 do Código Penal, na segunda parte do artigo 13 do Código Penal, a gente vê certinho, onde está a teoria do sine qua non. Condício sine qua non. Artigo 13 fala: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, se o resultado decorreu dessa conduta, sempre eu vou fazer a imputação dessa conduta ao resultado, ok? O que a gente tem de crítica a essa teoria e o que deve ser realizado dentro dessa teoria? Um processo de eliminação hipotético. Então, o que se faz? Uma análise dos desdobramentos e se verifica o que se retira dessa análise de desdobramento. Lembram-se que eu falei para vocês? Então, a gente tem que ver, eu vou matar o sujeito, então eu vou matar com o quê? Com uma arma. Então, vai desde a fabricação da arma até aqui. O grande problema é que muitas das condutas que estão inseridas aqui não podem ser retirados, porque sem a qual não aconteceria o resultado. Então, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver que, diante desses resultados, né, qual é o problema que pode existir? É o regresso infinito a causas extraordinárias, né? E esse regresso infinito a causas que realmente não estão diretamente ligadas à produção do resultado, ok? Então, isso foi o que a gente viu dentro da teoria da conditio sine qua non. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma análise de uma cadeia de causalidade tamanha, que ela vai infinitamente, ao final, regredindo, e se eu fosse verificar uma situação de resultado e causa, e somente retirar aquelas condutas que não dariam surgência ao resultado, eu não conseguiria ter, dentro da imputação, a possibilidade de imputar ao resultado a uma pessoa, por exemplo, da fábrica da arma, o sujeito que fabricou a arma, o sujeito que vendeu para o comerciante, a fábrica que vendeu para o comerciante que vendeu para o sujeito que matou o outro, e assim por diante. Seria uma relação causal infinita que traria um problema muito grande para a gente, ok? Um problema muito grande. Olha o Thor hoje. Hoje ele tá que tá. E depois a gente passou a teoria da causalidade adequada, tá? A teoria da causalidade adequada é justamente aquele ponto em que o juiz vai fazer uma análise se aquele resultado ele seria previsível no momento da realização da conduta. Thor, vem aqui com a mamãe, vem. Se estaria presente no momento da relação dessa conduta, tá? Da realização dessa conduta. Então, é no momento da conduta que eu faço a análise. O resultado que foi dado, ele é provável? Ele era possível? Então, se ele era provável, ele era possível, eu realmente faria a imputação da conduta do sujeito, porque o resultado, naquele momento da conduta, ele era provável, ele era possível. Não é uma teoria que é adotada. E depois eu falei para vocês da teoria da imputação objetiva, do Roxin e do Jacobs.
né? A gente sabe que dentro do ordenamento jurídico já existe julgados e doutrina que defendem essa teoria, porque ela vem numa posição menos elevada que a conditio sine qua non, apesar de ser a teoria adotada para dentro do nosso ordenamento jurídico pela segunda parte do artigo 13. No entanto, a gente tem uma teoria que vai fazer uma análise um pouco mais aprofundada da conduta relacionada à imputação do resultado, ou a possibilidade de imputação do resultado. Então, essa teoria da imputação objetiva, ele fala que o nexo causal não pode ser concebido só por uma relação de causa e efeito. Porque eu não posso utilizar de uma lei de uma ciência física sem uma análise valorativa, porque nós temos uma ciência que é uma ciência humana, e eu preciso fazer uma análise valorativa, tá? Então, só para que vocês entendam, quando a gente fala de teoria da imputação objetiva, ela é uma teoria que ela vem complementar a teoria da equivalência dos antecedentes de Lawrence, ok? Essa teoria dos antecedentes, da equivalência dos antecedentes, na verdade, ela veio para conter os excessos da teoria da conditio sine qua non. Porque senão, gente, qualquer assassinato, os fabricantes, os vendedores das armas estariam ali presos também, porque as condutas seriam imputadas ao resultado, ok? Então, é um excesso que traz essa infinita cadeia de causalidade que às vezes a gente tem que bloquear. E por isso que a teoria da equivalência dos antecedentes surgiu justamente para bloquear esses excessos que você tem, causas extraordinárias que vão trazer um resultado diferenciado daquele resultado que deveria ser, e essas causas elas devem ser analisadas valorativamente. E a teoria da imputação objetiva, ela veio justamente para fazer um complemento dessa teoria da equivalência dos antecedentes, que trouxe uma adaptação à teoria da conditio sine qua non, ok? Dentro da teoria da imputação objetiva, o que a gente precisa saber? Eu preciso ter, assim, algumas análises para conseguir enquadrar o sujeito e imputar o resultado para esse sujeito. Quais são as análises? Primeiro, o sujeito não pode ter criado o risco proibido. Ele não criando o risco proibido, aí eu consigo imputar ele. Lembra-se que se é um resultado, se a conduta para causar o resultado é uma conduta adequada, e esse resultado não veio diretamente da conduta do sujeito, eu não consigo colocar a imputação do resultado nele. Porque eu não vou fazer uma valoração do dolo e culpa do sujeito, eu faço uma valoração somente na conduta do sujeito, tá? Da forma que a conduta do sujeito está se dando. Depois, o sujeito deve estar, tá? Com o resultado desse caso deve estar na mesma linha de desdobramento causal da conduta. Ou seja, eu tenho que estar dentro do âmbito de atuação do risco. Então, eu, Letícia, sou traficante. Eu vendo drogas. Se eu vender drogas, imagine se fosse imputado para os traficantes toda overdose que ocorresse. Parem para pensar. Toda overdose que ocorresse fosse imputado aos traficantes. Não tem como, gente. Não tem. Nós teríamos, assim, milhares de traficantes. Até porque o risco a atividade de risco que ele exerce, já é previsível essa possibilidade, ok? Então, se eu tenho um resultado que advém dessa conduta, eu não consigo imputar ao sujeito um resultado. Depois, o agente tem que atuar fora do sentido de proteção da norma. Ou seja, o que é atuar fora do sentido de proteção da norma? Eu não tenho que estar abrangido por uma legítima defesa, um estado de necessidade, ou algo que vá me trazer uma legitimidade de agir dentro da norma. Se eu tiver algo assim, eu já não posso imputar ao sujeito esse resultado. E, por fim, toda vez que o sujeito, ele agir de acordo com um padrão social, que é considerado adequado dentro da sociedade, tá?
ele está desempenhando o papel que a sociedade tem dele. Por exemplo, busca por ele, tá? Então, a partir desse momento, se o sujeito atua com a forma em que a sociedade esperava que ele atuasse, da forma em que a sociedade ache que ele deva atuar, ele está gerando um risco permitido. E aí eu não tenho a possibilidade de imputação relacionado a isso, ok? Essa é a teoria da imputação objetiva, tá bom? Então, além de causar o resultado, tá? Além de causar o resultado, eu vou analisar as consequências de causa e efeito, o que a conduta fez para causar o resultado, mas também o que a conduta ofende esse bem jurídico. Então, eu tenho algumas análises para fazer para conseguir entender essa teoria da imputação objetiva. Professora, mas ela é bem difícil de se entender, gente. Inclusive, eu acho que dentro do direito penal é uma das partes mais difíceis para vocês conseguirem entender a questão de teorias da causalidade, tá bom? Então, eu preciso que vocês peguem no material, peguem a doutrina e estudem, tá? Dentro do direito penal, realmente é a parte mais difícil. Vocês vão ter que estudar para que vocês entendam, tá bom? Eu vou ver se eu procuro algum julgado que tenha sido aplicada a teoria da imputação objetiva para trazer para vocês a discussão, tá bom? Eu acho que talvez seria mais interessante para que vocês vejam como que se dá isso daí. Isso, Leda. Resumindo, dentro da causalidade tem as teorias que tem que entender, tá? Mas vamos lá, né? As teorias que a gente tem que entender é a teoria da conditio sine qua non, a teoria da equivalência dos resultados, que a gente acabou de falar, que é uma teoria que é dos antecedentes, né, equivalência dos antecedentes, que é uma teoria que complementa a conditio sine qua non, que a gente vai ver agora aqui nas causas, e a teoria da imputação. Então, não percam tempo na teoria da causalidade adequada, percam tempo naquilo que é aplicado dentro do nosso ordenamento, que são essas duas teorias, ok? Vamos lá? Prof, a conditio sine qua non e da equivalência dos antecedentes não são a mesma? Na verdade, a equivalência dos antecedentes, eles colocam a mesma, mas é a mesma vertente de complementação à conditio sine qua non, tá? Ela complementou a conditio sine qua non no sentido de não deixá-la tão excessiva, ok? Porque a conditio sine qua non é causa e efeito. Se você deu causa, você vai estar dentro do desdobramento causal. E o problema disso é que eu vou ter que fazer essa análise, eu vou ter que fazer a enumeração de causas para verificar qual a conduta que eu consigo tirar, que sem ela não teria o resultado. Essa é a equivalência dos antecedentes, tá bom? Na verdade, ela não dá um limite, ela complementa a teoria da conditio sine qua non. Ela traz um complemento, tá? Um complemento. Tanto é que ela está no parágrafo primeiro. Ela está no parágrafo primeiro, não. Outra teoria está no parágrafo primeiro do artigo 13, que vai trazer essa complementação que vocês vão entender. Quando que vocês vão conseguir entender melhor, tá? A partir de agora que a gente vai estudar os estudos das causas independentes e com causas, tá? Todas as vezes que a gente fala de causas independentes e com causas, são as causas que ocorrem paralelamente ou ocorrem simultaneamente à produção do resultado, tá? Então, o que são as causas independentes? Sempre que eu tenho outra causa que ocorra paralelamente ao resultado. E essas com causas ou causas independentes, elas podem ser absolutamente independentes ou relativamente independentes. Todas as vezes que nós falamos em causas absolutamente independentes, vocês têm que colocar na cabecinha de vocês 3 formas que elas vão ocorrer. Elas podem ser pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Vamos lá. O que é algo que é absolutamente independente?
vamos lá, se nós estamos estudando relação de causalidade, que é conduta e resultado, o que é absolutamente independente? É algo que não depende de nada. Então, quer dizer, elas são aquelas causas que estão totalmente desvinculadas da conduta do agente e que muitas vezes o resultado advém por outra situação. Então, eu não consigo imputar para o sujeito, geralmente, um resultado do qual ele não realizou, ok? Ele não realizou, porque o resultado não decorreu da conduta dele diretamente, decorreu de outras condutas. Então, por isso que eles são absolutamente independentes. Essas causas que são absolutamente independentes, elas podem ser pré-existentes, quando elas existem antes da prática da conduta do sujeito, tá? Então, o sujeito pensa em produzir determinado resultado e começa a agir. E vai lá e coloca o veneno para o outro. Aí o outro vai lá, o que ele faz? Um terceiro vai lá e atira nesse sujeito que você está tentando matar. O sujeito morreu por causa do veneno ou morreu por causa do tiro? Tiro mortal, tá? Vamos deixar bem explicado. Vamos lá. Eu, Letícia, quero envenenar uma pessoa. Eu ministro o veneno. O sujeito está tomando veneno. O veneno não tá fazendo efeito ainda. Um terceiro invade o local e dá 20 tiros no outro na cabeça. Ele morreu por causa do meu veneno ou por causa do tiro? Por causa do tiro? Não é? Foi o tiro? Então eu não posso ser imputado o resultado da morte dele, porque a minha causa é pré-existente. É antes do resultado. No meio do nexo causal, se quebrou o resultado. Há um rompimento do nexo causal. Então, eu não consigo estar ali. Outra coisa, é concomitante, quando ocorre simultaneamente. Quando eu vou efetuar um disparo no sujeito, tá? E nesse momento cai uma marquise do prédio, tá? Ou desaba um pedaço do teto do prédio e ele morre em decorrência do desabamento. Ele pode ser imputado para mim o tiro, se ele morreu em decorrência do desabamento? Não. Então, sempre que a gente fala das causas absolutamente independentes, elas vão ocorrer uma quebra, né? Há uma quebra do nexo causal. E realizando uma quebra do nexo causal, eu não posso ter aquilo que a gente chama de ligação. Eu não posso imputar o resultado, porque a minha conduta não causou diretamente o resultado. Então, eu não tenho como trazer a imputação desse resultado, ok? Além disso, a gente tem as causas que são relativamente independentes. As causas que são relativamente independentes não advêm da conduta por si só, tá? Então, o resultado que ocorre não é por si só, tá? Por que não é por si só? Porque eles podem sofrer uma influência. Então, elas não são, né? Na verdade, o resultado não é originado diretamente pela conduta, ok? Se fosse somente a conduta, o resultado não existiria. Ela sofre influência de outros elementos externos para ter o resultado. Então, por isso que é relativamente independente. Enquanto as absolutamente é totalmente desvinculado da conduta, aqui a minha conduta sozinha não causaria o resultado. No entanto, ela trouxe uma consequência e uma possibilidade de realização do resultado, né? Aqui também elas têm que ser pré-existentes, porque elas já existiam, né? Por exemplo, se o sujeito tem diabetes, eu vou lá, dou um tiro no sujeito. O sujeito não morre em decorrência do tiro, mas ele é hospitalizado e acaba morrendo em decorrência da diabetes. Ele estaria hospitalizado se não fosse o meu tiro?
a minha conduta não auxiliou para que o resultado morte em decorrência da diabetes viesse? Então, eu consigo imputar, tá? Se eu tirar a minha conduta do tiro, de eu ter atirado nele, se eu tirar essa conduta, ainda persiste o resultado? Não. Porque se eu tirar a minha conduta, ele nem estaria lá dentro do hospital, né? Ele nem teria ido para o hospital. Mas foi uma causa pré-existente, que é anterior à minha conduta, que fez com que ele morresse, que é a existência da diabetes. Ele ter essa situação da diabetes que complicou a situação dele, ok? Certa dependência da conduta do agente, isso mesmo, Daniel, certa dependência da conduta do agente. Posteriormente, eu tenho uma causa que seja concomitante, que é aquela causa que é comum, que ocorre simultaneamente ao sujeito, ok? Então, eu, Letícia, vamos lá. Nossa, me vem assim um vídeo na cabeça que passava na internet e a gente discutia essa questão de causa. Eu não sei se vocês lembram que até foi distribuído pelo WhatsApp um vídeo de um sujeito de brigas, e o sujeito, na hora que ele vê que o negócio vai pegar pro lado dele, ele sai correndo e vai passar uma avenida muito cheia. E na hora que ele vai passar a avenida, um ônibus pega ele assim, cheio, no meio. Não sei se vocês lembram desse vídeo. Isso daí tem o quê? Uns 3 anos que eu assisti esse vídeo. Pega ele no meio, mata ele na hora. O sujeito que estava correndo atrás dele, ameaçando a integridade física dele, vai responder pelo resultado? Relativamente independente, concomitante. Então, quer dizer, se eu tirasse a conduta desse sujeito que estava correndo atrás dele, ele morreria? Não. Então, eu não tenho como separar, entendeu? Então, eu tenho que trazer uma relação de causalidade neles. Eu tenho que ter uma relação de causalidade, porque se eu tirar a conduta dele, eu não tenho resultado morte. O resultado morte do sujeito só ocorreu em decorrência da conduta dele, ok? E daí eu tenho as causas supervenientes, que são aquelas causas que ocorrem posteriormente da conduta do agente. E aqui vocês prestem atenção, porque aqui eu tenho 2 situações. Eu tenho as causas que são as chamadas supervenientes por si só, que causam o resultado, e eu tenho as causas que são supervenientes que não produzem por si só resultado. Para elas, o efeito jurídico vai ser diferenciado, tá? Por quê? Porque a causa que vem depois, elas são praticamente independentes. Em um caso, ela é independente por si só, e outro caso, não. Caso clássico, que vocês sempre vão ouvir falar no direito penal, o sujeito que recebe um tiro, ele é socorrido, não tem risco de vida, nada, e de repente ele é levado para a ambulância sofre um acidente e ele morre em decorrência desse acidente, e não do tiro. É uma causa superveniente que por si só não causou resultado. Outro caso que é muito comum é quando vocês têm a possibilidade de o sujeito ir para o hospital e dentro do hospital acontecer um incêndio e o sujeito morrer em decorrência desse incêndio. Mas ele estava seguro, ele já tinha sido. Professor, mas eu não vou ter o resultado morte? Não, o resultado morte não. Ele vai responder pelos atos que ele praticou. Então, se ele for tentativa de homicídio, é tentativa de homicídio. Se for lesão corporal grave, é lesão corporal grave, mas não resultado morte. Né? Se a causa que veio depois é independente, o resultado causado é independente à sua conduta, é uma causa superveniente, que vem depois. Vocês podem ver que isso é diferente quando a gente fala da pré-existente, porque a causa já era pré-existente, e eu já sabia da existência da diabetes. Então, querendo ou não, eu corri o risco porque eu previ a possibilidade disso acontecer, ok? É diferente daqui.
Já dentro das causas supervenientes, que não produzem por si só os resultados, eu posso ter uma situação em que o sujeito vai para o hospital e ele morre em decorrência de um erro médico. Professora, mas aí o erro médico, qual que é a diferença? A diferença é que o agente vai responder pelo resultado morte, tá? Se exclui a conduta do agente, que é o erro médico do sujeito, e o resultado final não aconteceria se ele não tivesse ido para lá. Vocês perceberam que quando a gente tem a situação das supervenientes por si só que não causa resultado, eu tenho um evento extraordinário que ocorre que não está dentro da linha de atuação. Eu não tenho uma atuação humana. Aqui eu tenho uma atuação humana, tá? Daniel, por exemplo, o exemplo do índiozinho que você relatou na sala, ele correu o risco de ficar na avenida. Ah, do meu cliente, da índiazinha. Sim, eu não tenho. O máximo que eu conseguiria ali é um crime culposo que foge à causalidade, e somente se eu tivesse, tá? Tanto é que o sujeito não foi nem indiciado. Por que não foi indiciado? Porque nem culpa ele não teve. Porque nós vamos começar a estudar culpa agora e vocês vão começar a perceber que até mesmo para a existência de um crime culposo, eu preciso necessariamente de alguns desdobramentos de alguns requisitos. Senão eu não tenho um crime culposo, ok? É isso que eu tinha para passar para vocês da teoria da causa. E daí a gente termina, dentro do fato típico, a gente já falou de conduta, a gente já falou de resultado naturalístico, nós já falamos de nexo de causalidade, ok? E agora a gente vai começar a falar de elementos subjetivos do crime. O que são os elementos subjetivos do crime? Os elementos subjetivos do crime são aqueles relatados para vocês como dolo e culpa, lembram-se? Peguem para mim o artigo 18 do Código Penal, por favor. No artigo 18 do Código Penal, a gente vai ter justamente isso bem relatado. Peguem? Pegaram? Finalmente, a gente vai ficar um pouco longe dessa parte mais pesada, tá? Vamos falar de coisa mais gostosa agora. Diz-se o crime doloso. 1. Doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Culposo. 2. Culposo quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando prática dolosa. O que isso quer dizer? Bom dia, Augusto. Seja bem-vindo. O parágrafo único, ele só está te dando a dica máxima quando a gente faz qualquer análise de crime, de elemento subjetivo do crime. O que ele está querendo dizer, gente? Quando eu faço essa análise, e dentro do tipo penal eu não tenho o tipo descrito como culposo, eu não vou ter o crime culposo. Então, o crime culposo, ele só vai ser aceito quando dentro do tipo penal, na análise do tipo penal, eu tenho a descrição do tipo culposo, ok? Eu preciso necessariamente ter a descrição desse tipo culposo, tá bom? Iniciando nossa aula sobre os elementos subjetivos do crime, dolo, ele ocorre sempre que o sujeito busca livremente e conscientemente a prática do resultado. Então, sempre que eu falo de dolo, eu lembro que o sujeito está direcionado a uma vontade. Ele está direcionado a praticar o resultado do crime. Por isso que a gente fala que dentro do dolo eu preciso do elemento cognitivo, que é ter essa consciência que esse resultado vai ocorrer, e o elemento volutivo, que é a vontade. Vejam, para caracterizar dolo, eu preciso necessariamente que exista o elemento cognitivo, que é a consciência, né, é o meu discernimento de saber a prática dessa conduta vai causar um resultado, e eu tenho que ter o elemento volitivo, que é a vontade direcionada à realização do dolo, ok? E para explicar o dolo, o que vocês precisam saber?
para explicar o dolo, eu tenho a teoria da atividade, eu tenho a teoria da representação e eu tenho a teoria do consentimento, tá bom? São as duas teorias que eu possuo, tá? Que eu possuo para conseguir determinar o dolo. O que é a teoria da vontade? Pela teoria da vontade, dolo é a vontade conscientemente ou consciente, ou a vontade que você quer discernimento de produzir o resultado. Isso é vontade. O que é representação? A teoria da representação. Na teoria da representação, eu tenho a previsibilidade da possibilidade do resultado, tá? Mas eu não tenho essa vontade de produzir, tá? Então, sempre que a gente fala na teoria da representação, o sujeito não possui a vontade de produzir o resultado. Por mais que eu queira produzir, eu não tenho a vontade, ok? 5.4, Leda. Prof, me perdi. Você está falando de nexo causal ou já está em tipicidade? Já estou no elemento subjetivo lá no 5.4, Leda. Eu falei de nexo causal até a última com causa que eu apresentei para vocês. Ok? Aqui no exemplo do índiozinho que o Daniel já falou aqui. Tá? Você achou, Leda? Vocês têm que pedir para a professora parar, né? Porque aqui a gente não vê a cara de vocês. Eu acho muito injustiça. Eu queria ver todos vocês aqui. Como a gente não vê a cara de vocês, aí é complicado, né? Porque a gente não consegue entender. Deixa eu ver se tem alguém que está com a cara aqui. Ninguém? Daniel tá tomando café. Ai, só, gente. Olha, ainda tá querendo. Tá bom, vou fazer inveja para você também. Calma aí. Eu também vou tomar café. Tá? Eu vou pedir pro meu marido pegar um café para mim. E olha, o meu melhor café do mundo. Meu marido servindo café para mim. Você serve um café para mim, amor? Só para fazer inveja pro Daniel? Duvido, Daniel, que você. Ah, não, foi a mãe, né? Será que foi a mãe que serviu o café? Aí eu perco também, né? Porque o maior amor do mundo é a mãe. Ok? Leda, conseguiu achar? Achou? Então vamos lá. Voltando aqui. Dentro do dolo, para explicar o dolo, eu tenho a teoria da vontade e tenho a teoria da representação e a teoria do consentimento. A teoria da vontade, ela está direcionada à vontade direcionada e consciente de praticar o resultado, ok? De causar o resultado. A teoria da representação, o sujeito não tem a vontade direcionada à prática do resultado, ok? Mas ele prevê a possibilidade de praticar, mas não está direcionado diretamente à produção do resultado, tá bom? Obrigada, meu amor. Ó, aqui, ó, Daniel, ó. E o meu é café puro, hein? Sem açúcar. Duvido que você consegue isso. Só vou fazer uma careta quando eu beber, tá, gente? Tá quente. Depois você costuma tomar café puro, é difícil. Vou fazer exercícios, Beatriz, tá? Provavelmente para a próxima aula, tá bom? Aí eu deixo assim, dou 5 questões, deixo vocês 20 minutos resolvendo, depois a gente volta aqui, repassa os exercícios, daí vocês ficam, entendeu? E a teoria do consentimento. Ah, a data do sistema da atividade, sim, pode deixar, tá? Na teoria do consentimento, vou entrar agora já para mexer aqui. Na teoria do consentimento, gente, todas as vezes que a gente fala da teoria do consentimento, o que vocês precisam saber? Participante, eu tenho 9 enviados, preciso avaliação, ver todos os envios. Será que eu consigo mudar aqui? O que vocês precisam saber na teoria do consentimento? Na teoria do consentimento, a gente prevê a possibilidade de ocorrência do resultado,
tá? E assume o risco de produzir esse resultado. Então, quer dizer, apesar dele não querer diretamente, apesar dele não buscar diretamente uma alteração, que dia que eu coloquei para vocês? Dia 16, né? Apesar, ó, tô fazendo, você já vem lá se tá tudo certinho. Então, apesar dele não querer diretamente a realização da conduta, ele não tem essa vontade direta, ele prevê, se eu fizer isso, eu posso, olha, se eu pegar meu carro no horário de pico da Avenida Colombo e andar a 200 por hora, eu posso atropelar alguém? Eu posso, mas foda-se. Vou assumir o risco de produzir, ok? Essa é a teoria do consentimento. Essa teoria do consentimento, ela nada mais é do que o dolo eventual. Então, sempre que a gente fala, tá? Sempre que a gente fala em teorias que são adotadas no ordenamento jurídico, vamos pegar lá o nosso artigo 18 no Código Penal novamente? Olha lá, o artigo 18 no Código Penal, só para vocês verem. Disse o crime doloso, crime doloso, inciso 1. Doloso quando a gente quis o resultado. Quando a gente quer o resultado, que teoria que é? Quando a gente quer o resultado, busca, a vontade está direcionada ao resultado. Qual é a teoria? Teoria da vontade, isso mesmo, Vinícius. Isso mesmo, Eli. Teoria da vontade. E daí ele vem, quando o sujeito quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Assumir o risco de produzir o resultado é qual teoria? Teoria do consentimento. Isso prova que dentro do Código Penal, as teorias que são adotadas é a teoria da vontade, que vai definir o que é dolo direto, e a teoria do consentimento, que vai trazer o que é o dolo eventual, ok? Alguma dúvida? Vamos lá, gente, ficou alguma dúvida? Aqui, gente, as da representação, sim, eu já falo para vocês. Aqui é um pouco mais fácil do que lá no nexo de causalidade. Então, o que eu aconselho vocês fazerem? Estudarem o nexo de causalidade lá com um livro, procurem um livro lá na biblioteca virtual e estudem o nexo de causalidade lá, tá bom? Daniel, a teoria da representação, o sujeito não tem a vontade direcionada à prática da produção do resultado. Direcionada a produzir o resultado. Então, o sujeito, ele até prevê a possibilidade de produzir o resultado, mas ele não tinha essa vontade direcionada a produzir o resultado, ok? Ele não está direcionado a produzir o resultado. É diferente da teoria do consentimento, onde o sujeito, ele prevê a possibilidade de realizar o resultado e toca o foda-se. Então dane-se, eu vou fazer. Ok? Ele vai lá e vai fazer, tá bom? Conseguiu entender? É uma diferença da outra. Enquanto a outra, o sujeito realiza uma conduta sem querer produzir o resultado, lá na teoria do consentimento, ele quer produzir o resultado porque ele assumiu o risco de produzir o resultado, ok? Certo? Passando para o nosso ponto A, ponto 2, espécie de dolo. Quando a gente fala de espécie de dolo, a gente tem o dolo direto, a gente tem o dolo indireto, nós temos o dolo geral, nós temos dentro do dolo indireto o que a gente chama de dolo alternativo e o dolo eventual, ok? Então, são as formas de dolos que a gente tem e consegue realizar dentro das espécies de dolo. Bom, o dolo direto é aquele que vocês já conseguiram entender. É quando o sujeito dirige a sua vontade à prática de determinado resultado. Então, isso é um dolo direto. Eu tenho um dolo direto de realizar determinada conduta, de conseguir determinada conduta, ok? Eu tenho um dolo direto para isso. Esse dolo direto, ele pode ser em primeiro grau e pode ser em segundo grau. Primeiro grau é quando a minha vontade está dirigida a um resultado, tá? Então, eu tenho vontade de matar o João, que é meu esposo, eu dirijo a minha vontade. Nossa, gente, se não acabar o casamento, com esse monte de exemplo que eu estou usando ele aqui, gente, é amor verdadeiro, tá?
Vocês podem colocar isso daí. Quero matar o João e a minha vontade está dirigida ao meu resultado, em primeiro grau. É um dolo direto em primeiro grau. Tá, mas eu tenho dolo em segundo grau. Quando eu tenho a vontade de tentar matar o João, de buscar a morte do João, a minha vontade é buscar a morte do João, mas eu acabo matando outras pessoas. É um dolo em segundo grau. É o efeito colateral do meu dolo. É aquele seriado How to Get Away with a Murder lá, que vocês falam na sala de aula, é exemplo clássico. O exemplo clássico é exatamente esse dolo direto de segundo grau. Eu não sei se vocês lembram, mas lá é assim, o sujeito tenta matar um e, consequentemente, como efeito colateral dessa morte, vai ocorrendo outras mortes. Não é isso que acontece? Todo mundo calado. O que está acontecendo, gente? Vocês saíram daqui, me deixaram sozinha? Tá vendo? Eu não gosto desse negócio que eu não vejo a cara de vocês. Primeiro grau, só o João. Segundo grau, João e outros. Exatamente. Ele vai vir um efeito colateral, ok? Vai vir um efeito colateral, tá bom? É um efeito colateral daquela vontade que eu quis. Então, por exemplo, aí eu deixo uma... Olha, gente, vocês vão achar que eu sou uma assassina, uma psicopata. Deixo uma bomba aqui para matar o João e eu acabo matando o João e os pais dele, por exemplo, que estavam aqui no momento da explosão e eu não sabia que eles iam estar aqui. Olha a situação que leva, tá? Ok? Certo? Coitado do marido. Ele é bonzinho, ele entende que é só academicamente esses exemplos. Ele entende, não entende, amor? Diz ele que entende. Bom. Isso mesmo, Vinícius. Para mim, a vontade dirigida ao João é em primeiro grau, só que para os pais dele é em segundo grau. É um dolo direto de segundo grau, é efeito colateral da minha conduta, tá? Porque, na verdade, né, o que a gente pode falar, né? Eu corri o risco, né? Até por dolo eventual, principalmente quando a gente coloca uma bomba no carro da pessoa, no apartamento da pessoa, né? Isso acontece, por exemplo, eu quero matar ele e jogo uma bomba no ônibus que ele tá. E mato todas as pessoas que estavam lá junto com ele. Tá bom? Eu vou ser a primeira suspeita, Luiz. Olha, eu vou ter que cuidar dele que nem ouro, né? Porque se Deus o livre acontecer alguma coisa com essas aulas gravadas, não tem nem como negar. Ok? Já o dolo indireto, o sujeito não busca o resultado determinado. Alguns dos efeitos dele recaem sobre esse resultado determinado, tá? Então, ele não busca diretamente esse resultado, tá bom? Ele não busca diretamente esse resultado. Professora, o dolo indireto, ele pode ser alternativo e ele pode ser eventual. O dolo eventual, você já sabe, é quando o sujeito vislumbra, prevê a possibilidade de ocorrer e toca o foda-se, né? Ele assume o risco de correr, tá? E o dolo alternativo, eu tenho que ter pluralidades de resultados e pluralidades de condutas, tá bom? Então, ele não tem uma vítima determinada. Eu não tenho como determinar uma vítima no dolo indireto, porque senão eu já passo para o dolo direto, tá? Lembra-se do meu caso? Eu quero matar o João, coloco uma bomba no ônibus que ele vai e mata todo mundo que está junto. Então, eu tenho ele de determinado, então eu não posso colocar ele como um dolo indireto alternativo. No indireto alternativo, são pessoas indeterminadas, ok? E aí tem uma briga na doutrina, porque uns dão um exemplo, outros dão outro exemplo, mas o básico que vocês têm é quando você não tem vítimas determinadas, você quer briga de torcida. Briga de torcida. Os massacres, Vinícius, que tipo de massacres?
O exemplo clássico é briga de torcida. O que acontece? Você não quer matar o fulano, né? Não quer matar o João, que é corintiano. Eu quero matar todos os corintianos. Então, eu tenho um dolo indireto. E, às vezes, eu não quero nem matar, né? Só que eu assumi o risco. Eu jogo uma bomba no meio da torcida. Eu assumi o risco, né? É um dolo indireto alternativo, que vai atingir várias pessoas. A escola de Suzano, em si, ele foi doloso, né? Todos os homicídios foram dolosos diretamente, porque as vítimas eram determinadas porque elas estudavam naquele colégio, tá? Não é indefinido, diferente de ser indefinido, tá? Além disso, eu também tenho o dolo geral, tá? Quando o sujeito, ele acredita que consumou um crime, tá? Mas, na verdade, o crime só vai se consumar posteriormente com a conduta posterior. Um exemplo clássico desse dolo geral aí é o caso do menino Bernardo. Lembra-se do menino Bernardo, que a madrasta deu uma injeção nele e ele dormiu e a madrasta achou que ele estava morto? Ela foi lá e enterrou ele vivo e ele morreu sufocado depois de enterrado vivo? Ai, quanta coisa ruim, né? Lembram-se disso? Então, é justamente esse caso que é um dolo geral. Lembre-se, o dolo era matar. Para matar, você não lembra, Pamela? Isso é uma coisa extremamente recente. Ah, não me faz eu me sentir velha, hein, Pamela? Menino Bernardo, ô louco. Deixa eu achar aqui, ó. Vou mandar lá para vocês. Menino. Inclusive, foi por causa dele que saiu a lei do menino Bernardo. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar uma coisa que não é tão sensacionalista. Não tem como, né? É um crime muito bárbaro. Foi um crime muito bárbaro. Vou passar lá para vocês, lá no WhatsApp, para vocês verem. Ué, eu tinha fechado o WhatsApp web, porque senão o povo não deixa eu trabalhar. Tinha totalmente fechado. Tá abrindo, tá, gente? Bernardo Boldrini, isso mesmo. Olá, sedativo, soda cáustica e cova. Como o menino Bernardo Boldrini foi morto. Com atraso de 3 horas e meia, foi iniciado às 13 horas dessa segunda-feira, dia 11, em Três Passos, Rio Grande do Sul, o primeiro dia do júri popular de 4 acusados do assassino Bernardo Boldrini, de 11 anos, desaparecido e morto no dia 4 de abril de 2014. Uma sexta-feira. A audiência é comandada pela juíza. A presença meu. Eu vou mandar lá para vocês lerem, para vocês saberem o que é, tá? Cadê vocês aqui? Ai, gente. Dá um print screen aqui. Copiar. Ó, mandei o link para vocês. Vou mandar a página para vocês verem. Tá? Esse é o caso, Pamela. Ok? Vê lá. Por que, Vinícius? Vocês têm que saber. Vocês têm que saber, são casos históricos, são ainda mais no direito. Direito penal são casos históricos. Ali o sujeito foi descoberto que o menino não morreu com o sedativo forte que ela passou. O menino morreu ali porque ele foi enterrado, entendeu? Ele foi enterrado. Eu estou pensando no seguinte: imagina a cara dos outros professores vendo as notícias sem saber o que está se falando ali. Pelo amor de Deus, professora, para de falar isso. Eu acho melhor a gente montar o grupo só para nós, porque eu acho que vai ser mais interessante. Não vai dar muito certo, não. Os professores vão começar a fazer abaixo-assinado para tirar a professora de penal dali. Então, o que é o dolo geral? O dolo geral é que o sujeito é direcionado a uma vontade
mas o resultado ele ocorre com outra vontade, com outra conduta, não foi com a conduta que ele realizou diretamente para ter aquela vontade. Ocorre em casos que o sujeito se joga o corpo no rio achando que já está morto, e o sujeito morre afogado, o sujeito não estava morto e acaba morrendo afogado, e assim por diante. Esse é o dolo geral. Então, dentro do dolo, é isso mesmo, Daniel, é o beco do direito, tá? Direito penal é o beco do direito. Mexe com essas coisas assim, totalmente a escória, né, da sociedade. Mas eu acho que o direito penal tem uma função social muito maior do que a que tentam colocar para ele, tá? Então, nós vimos que o dolo ele tem que ter um elemento cognitivo, um elemento volitivo, ok? O que é cognitivo? É a consciência de estar praticando determinada conduta e a vontade de estar praticando determinada conduta. E eu tenho dentro da teoria do dolo as duas teorias que vão ser adotadas pelo Código Penal, que é a teoria da vontade e a teoria do consentimento. A teoria da vontade representa o dolo direto e a teoria do consentimento representa o dolo eventual. Dentro das espécies de dolo, nós vimos que nós temos o dolo direto, dolo indireto e o dolo geral. Dentro do dolo direto, eu tenho o dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau, e no dolo indireto eu tenho o dolo alternativo e o dolo eventual, tá? Isso quer dizer que o dolo que a gente tem dentro do nosso ordenamento, que é o dolo eventual, é uma forma de dolo indireto, tá bom? E agora nós vamos iniciar culpa, mas antes de eu falar de iniciar culpa, eu quero saber qual ou quais as dúvidas que vocês têm com relação a isso. Porque quando eu estou em sala, eu consigo olhar a carinha de vocês e conseguir ver vocês para saber, né? Mas aqui, ó, vocês estão tudo escondido, então eu não sei. Qual que é a dúvida que vocês têm? Olha, nenhuma, né? Ninguém está falando nada. Vou precisar rever a matéria. Prof. Vamos lá, Sueli, fala. Ai, gente, some esse negócio aqui. Quero que fique aqui. Tá, Pamela, então reveja a matéria para você verificar, tá? Na teoria da representação, você está falando, né, Sueli? Dolo de representação, se não possui vontade. Vamos, gente. Só a Sueli tem dúvida? Sueli, a teoria da representação é uma das 3 teorias que eu passei para vocês. Inclusive, eu falei que dentro do ordenamento não é aceita a teoria da representação porque o nosso Código Penal adotou tanto a teoria da vontade quanto a teoria do consentimento, tá? Na teoria da representação, o simples fato do sujeito prever o resultado, mesmo que ele não quisesse a ocorrência desse resultado, estaria enquadrado como dolo, tá? Então, dentro do nosso país, eu não tenho essa possibilidade, porque daí, a partir do momento que ele prevê e não tem vontade, eu fujo da figura do dolo e vou para a figura de outros tipos de figura, por exemplo, a culpa. Necessariamente, para eu ter o dolo dentro do nosso ordenamento, do nosso sistema jurídico penal, eu preciso ter a vontade do sujeito, ok? Não é que não tem crime, é que o crime não é praticado com dolo, tá? Só que dentro do nosso sistema é outra situação. Por quê? Aí eu já vou ter que avançar um pouquinho da matéria, porque é uma matéria que a gente vai iniciar agora, que é a possibilidade que você tem de culpa consciente, tá? Uma culpa consciente, você tem essa possibilidade, ok? Então tem essa. Só que a gente já vai estudar o que é a culpa consciente e eu vou trazer a diferença entre dolo mental e culpa consciente, tá? Mas não é que não tem crime, é que para a teoria da representação teria crime sim, mesmo que ele não tivesse a vontade, só que o nosso ordenamento não adota.
Por quê? Porque o nosso ordenamento, para adotar, prevê necessariamente a existência de vontade, ok? Eu preciso a vontade do sujeito, tá bom? Certo? Alguma dúvida, gente? Dúvida? Dúvida ou não? Vamos seguir? Então vamos seguir. Culpa, né? Enquanto o dolo, eu tenho a minha vontade direcionada à produção do resultado, na culpa, eu tenho uma conduta humana que também tem vontade, tá? Mas essa vontade acaba relacionando ou realizando um evento ilícito. Só que esse evento ilícito não era buscado, porque a vontade, a princípio, era uma vontade lícita, tá? Uma vontade legitimada. No entanto, em decorrência de algumas situações, eu acabei agindo e provocando resultado ilícito, ok? Professora, mas quando isso acontece? Quando eu não tomo o devido cuidado na minha conduta e acaba realizando a conduta sem observância de um cuidado específico. Acabo realizando uma conduta sem tomar certos cuidados, de cautela. Então, aí, o que vai acontecer? Eu tenho alguns elementos que vão compor a culpa, que vai compor naquilo que a gente chama de crimes culposos. Quais seriam os elementos? O primeiro elemento é a conduta humana voluntária. Assim como no dolo, aqui na culpa eu também tenho que ter a vontade. Eu acho que está meio claro aqui, né? Assim como a culpa, eu também tenho que ter a vontade. Então, a ação ou omissão tem que estar direcionada, tá? Por uma vontade, por um querer. Isso também ocorre com dolo, tá? Lembrando que na culpa, diferente que no dolo é um fim ilícito, onde o sujeito quer praticar um crime, na culpa não. A sua vontade está direcionada a uma conduta que é lícita, é legítima, ok? Ela é totalmente legítima. Mas, por uma violação de um dever de cuidado, eu acabo infringindo e tornando o resultado ilícito, ok? Então, qual é o primeiro elemento? Conduta humana que seja voluntária. Essa conduta é direcionada a uma vontade lícita. Segundo elemento, violação de um dever objetivo de cuidado. É aquela conduta esperada de forma geral pela sociedade. Você ter zelo na sua conduta de uma forma esperada pela sociedade. É o respeito às leis de trânsito, a utilização regular das situações que permitem ou não a utilização de armas de fogo, ok? Tudo isso é aquilo que se espera da sociedade. Então, se você está... só um pouquinho. No trânsito, e acaba furando o sinal vermelho. Se você fura o sinal vermelho, o que vai acontecer? Você utilizou da forma que é esperada pela sociedade? Não. Você praticou uma conduta que não era esperada pela sociedade. E por isso você violou um dever objetivo de cuidado, que é aquela conduta socialmente esperada pelo sujeito. A conduta que a sociedade espera que ele deveria agir, ok? E como que essa violação de dever de cuidado, ela vai se representar? Quais as formas que elas vão vir para dentro do nosso ordenamento? Ela vai ocorrer por meio de uma imprudência, de uma negligência e de uma imperícia, ok? Sempre que eu tenho uma imprudência, uma negligência, uma imperícia, eu vou estar realizando uma violação do dever objetivo de cuidado, tá? Quem sabe aqui me dizer o que é uma imprudência, uma negligência e uma imperícia? Vamos ver se vocês estão bons. Estão afiados. Cadê vocês, gente? Às vezes eu tenho a sensação de que eu estou falando sozinha. Quem está ouvindo? Vamos fazer chamada aí.
Quero todo mundo respondendo a chamada aí, ó, 16. Gente, ó, o Augusto saiu da minha aula. Onde já se viu? Oi, Isabela, Leda, Beatriz, Vinícius, Amanda, Pamela, tô anotando, não tô dando tempo de responder. Murilo, cadê mais? Quem mais? Everton, Sueli, cadê você, Sueli? Vitor, o Daniel já tá respondendo. Olha, o Augusto voltou. Ainda bem, Augusto. Você ia ver só se você saísse da minha aula e não voltasse. Sueli, Vitor, Augusto. Machucou não, né, Augusto? Jaqueline. Vamos lá? Vamos voltar? Então, o que é imprudência? Deixa eu colocar aqui o chat, porque toda vez que eu clico aqui, some esse chat. Gostei desse Meet, gente. Vamos utilizar só ele para as nossas aulas? Eu acho que fica mais interativo do que lá no YouTube. O que vocês acham? O que vocês acham? Sim, né? Pode ser? Vocês estão conseguindo ter acesso normal, né? É facinho, só entrar ali e ter acesso, né? Então tá. O que é imprudência? Ó, uma coisa que eu vou ensinar para vocês, porque sempre aluno confunde o que é imprudência com negligência. Sempre, sempre tem uma confusão básica. Imprudência, eu tenho uma conduta positiva, eu tenho um agir. O sujeito age sem os cuidados que deveria agir, ok? O sujeito anda em alta velocidade, o sujeito fura um sinal, ok? Ele vai manusear a arma sem tomar o devido cuidado. Tudo isso é imprudência, uma ação imprudente. Eu, Letícia, vou sair da faculdade de carro e não olho ao lado e avanço para a via pública, acabo atropelando uma pessoa. Eu estou sendo imprudente, eu tenho uma conduta positiva. O que é negligência? Ao contrário de imprudência, a negligência é a omissão. O sujeito deixa de agir, ok? Ele vai deixar de agir. Opa, tá travando já, hein? Também tá finalizando a aula. Vai deixar de agir com o cuidado necessário, tá? Então, ele vai se omitir, quando, na verdade, se esperava que ele agisse, tá? Se esperava que ele agisse com o cuidado necessário. Eu atropelei uma pessoa e foi verificar, eu tô com um carro caindo nos pedaços, sem ter dado manutenção, os pneus todos carecas, eu estou sendo negligente. Porque qual é o meu dever de agir? O que a sociedade espera que eu faça? A sociedade espera que eu cuide e dê a manutenção adequada ao meu carro, mas eu não agi, ok? Eu tive uma omissão, tá bom? E imperícia, gente? A imperícia é a falta de conhecimentos técnicos para a realização da conduta. Eu, Letícia, vou realizar uma conduta sem o conhecimento técnico necessário. Isso é imperícia. Então, se eu não tenho os conhecimentos técnicos, eu não posso agir. É o pediatra que quer fazer uma cirurgia plástica, né? Colocar silicone na pessoa. Se correr qualquer tipo de erro, ele foi imperito. Negligência é ignorar os perigos. Na verdade, Celi, negligência é quando você não age quando deveria agir. Né? Qual que é o meu dever de agir quando eu tenho um carro? É você fazer devida manutenção, você dar a manutenção necessária ao seu carro, você trocar os seus pneus, né? Tudo isso, quando você deixa de agir, você está sendo negligente, ok? E a imperícia, quando eu não tenho preparo técnico para realizar determinada conduta, ok? Eu não tenho esse preparo técnico, então como que eu vou fazer? A mesma coisa se me colocar para dirigir uma carreta. Eu vou adorar. Deve ser muito bom você estar no trânsito de Maringá vendo de cima para baixo, né? Porque geralmente sempre as pessoas estão me vendo de cima para baixo. Mas deve ser muito bom. Então, eu tenho essa possibilidade, ok? Eu acho que a nossa aula fica por aqui. Eu acho que ficou adequado. A gente vê até a violação de um dever objetivo de cuidado. E a aula que vem, a gente volta vendo resultado naturalístico, nexo
de causalidade, que é o nexo entre a conduta e o resultado, previsibilidade e a tipicidade, ok? Fala, Pamela, que dúvida que você tá com relação ao trabalho, minha linda? Nossa, a gente viu bastante coisa, rendeu a aula, hein? Gostei, hein? Eu acho que eu quero só aula no Meet agora. Fala da classificação doutrinária dos crimes, tá? Dos delitos. Procure dessa forma, classificação doutrinária dos delitos, espécies de delitos, tá bom? Não os tipos de crime, porque senão vocês não vão achar adequadamente conforme tem que achar, tá bom? Ó, entrem aí no Moodle de vocês, que eu quero ver se vocês me confirmem se o horário, o tempo de prazo para entrega já foi realizado. Vem aí na página inicial de vocês, verifiquem se foi editado lá a classificação doutrinária dos delitos para daqui uma semana e pouco ainda. Já? Conseguiram? Vamos lá, gente. Tem muita gente que está fazendo errado. Por quê, Vinícius ou Luiz? Não alterou, Vinícius? Tenta dar uma atualizada. Isso aqui é um atualizar, tá? Como assim você não achou? Qualquer livro tem classificação doutrinária de delitos, espécies de delitos. Delito comum, delito próprio. Daniel, dia 9. Não, foi mandado para o dia 16, tá? Mas são espécies de crimes também. Vai ter isso daqui. Vai ter. Delito e crime são sinônimos, gente. Delito e crime são sinônimos. Tá, a classificação de crimes é a mesma coisa. A classificação de delitos é a mesma coisa. Tá? É isso mesmo, comuns, próprios e tal, isso mesmo. É dia 16, tá? Provavelmente o sistema vai... Eu vou até sair daqui, fazer um logout, calma aí. Vou sair e vou voltar. Vamos ver como que vai ser, se vai estar aqui ainda, tá? Deixa eu verificar aqui. Ó, deixa eu verificar. Classificação doutrinária dos delitos. Aqui também não tá. Eu vou tentar novamente aqui, mas mesmo assim, se chegar dia 9, a gente não conseguir, gente, porque teve 9 alunos que me mandaram, às vezes é por isso que não está conseguindo alterar a data, tá? No sistema do Sesumar era isso que acontecia, não alterava porque teve algumas coisas, tá? Então, se a gente não conseguir, isso mesmo, preterolose, tentando, isso mesmo. O que nós vamos fazer? Eu abro outra e vai do dia 9 ao dia 16, tá bom? Só me informe na aula que vem. Então, na aula que vem eu encontro vocês. Só para mim saber, a aula que vem, logo após a nossa aula, a live, a gente teria outra pessoa? Vocês teriam outra live ou não? É só comigo que a professora Tatiana? Os dedos estão caindo de tanto escrever. Pelo menos, Feliz, você para pensar. Vocês não fazem aí a carinha de vocês, eu garanto que um monte de memo vocês fizeram de mim. Porque meus alunos, quando eu vou gravar, eles ficam fazendo meme e mandando para mim, né? Aqueles memes que tudo vai dar certo, óculos diferente, nariz. É isso. E olha lá o Daniel. O Daniel é um, ó. Sueli, faz o seguinte. Deixa, se você conseguir também, né? Impressa a apostila, que fica mais fácil de você ir acompanhando, porque daí você só vai marcando, se bem que as minhas palavras sempre são as palavras diferentes do que está na apostila, talvez é uma forma mais fácil de você entender aquilo que está na apostila. Eu gosto, né? Quando eu vou estudar, mas daí vocês vêm, tá bom? Tudo certinho?
Gente, espero que vocês tenham gostado. Vocês não me responderam. A aula é minha depois das 10h40. Vocês têm aula na quinta-feira ou não? Olha, o Daniel saiu antes de finalizar aqui, gente. Sim, Sueli, Ana. Não ou sim, gente? Às 10h40 vocês têm aula de quem? Só a minha aula, né? Por que a Sueli tem? Ah, tá. Então não tem. Então vamos fazer o seguinte. Quinta que vem a gente se encontra aqui, tá? Eu gostei mais aqui do Meet, eu acho que é mais fácil. Só que eu preciso ver vocês também, né? Eu preciso ver vocês. Isso mesmo, Augusto. Com certeza o Daniel. E olha, tá gravando, viu, Daniel? Você foi dormir, né? Ou foi assistir aula de empresarial, viu, Augusto? Ele acha que eu não sei disso. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Passem perfume, se maqueiem, que a próxima aula a gente vai vir com a dignidade toda. E eu quero todos vocês aparecendo aqui, tá bom? Tô com saudade de vocês, só vocês que têm saudade. Eu também tenho saudade de vocês. Beijo e até quinta que vem, tá? E agora eu não sei fechar isso aqui. Como alguém pode me ensinar como fechar? É só sair, né? É só fechar aqui, né? Beijo, gente. Como que eu faço para sair? Alguém pode me ensinar a sair? Aqui. Desliga o telefone. Ah, obrigada, Sueli.